A paz de Deus, mais do que vencedores, eu sou o evangelista Carlos Araújo e estamos dando continuidade ao nosso curso de Teologia Básica online. Olha que maravilha, você tem a oportunidade de estudar, de compreender, de buscar o conhecimento das coisas de Deus, da Bíblia Sagrada, de assuntos teológicos pertinentes para a sua vida, ministério, para aquilo que você é e pretende em Deus. E nós entramos no Novo Testamento, então, e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os Evangelhos, né? Aula 1, Evangelhos, aula 1. Muito curioso, quando falamos de Evangelho, existem pessoas que desacreditam dos Evangelhos e alegam ser eles não confiáveis ou não tão confiáveis historicamente. Isso é uma falácia, repare. Existem boas obras, não é o nosso tema aqui, por uma questão de espaço, de tempo e de propósito, mas existem bons vídeos, eu também posso gravar algum mais pra frente, quem sabe, mas bons vídeos que falam sobre a questão da historicidade dos evangelhos e historicidade do Novo Testamento. Eu cito, por exemplo, o Dr. Rodrigo Silva, que tem no programa Evidências, aqui no Facebook mesmo, boas palestras, bons programas que falam sobre essa questão da historicidade. Por que você pode confiar para além da fé, que é o nosso caso? Nós temos fé e confiamos que os evangelhos, assim como o Novo Testamento, a Bíblia em si, é a palavra de Deus, mas fora a fé existem evidências que mostram uma confiabilidade e um livro extraordinário, a Bíblia no seu conjunto como um todo. Ok? Bem, sem mais delongas, os 4 evangelhos, quando a gente fala de evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos, eles compreendem cerca de 46% do Novo Testamento. Ou seja, se você pegar para ler todos os evangelhos, ao final de João, você terá lido cerca de metade do Novo Testamento. Olha só como são importantes, então, o lugar histórico, o lugar teológico, o lugar sistemático dos evangelhos do Novo Testamento são tão importantes que, ao ler eles, você vai ter compreendido metade do Novo Testamento, que tem 27 livros ao todo, lembrando aqui. Os evangelhos, ao mesmo tempo, se originam tanto do Antigo Testamento, porque eles vão cumprir, né? Aquilo que é prometido. Eles se originam no Antigo Testamento e cumprem ele ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque eles vão falar daquele, melhor dizendo, que o Antigo Testamento testifica. O Antigo Testamento testifica de alguém que está por vir. E depois os evangelhos falam desse alguém que veio. E esse alguém, nós sabemos, é Jesus Cristo, né? Também fornece um cenário histórico e teológico para o restante do Novo Testamento. Então, ele é literalmente a passagem de um momento pré-promessa de Deus, que é todo o Antigo Testamento, as promessas messiânicas, e o período do Messias vindo à Terra e cumprindo, então, um propósito que estava ali revelado em partes, e em outras partes nem tanto no Antigo Testamento. Os 4 relatos, eles complementares, eles fornecem um retrato composto da pessoa do Salvador. Então, é interessante que são 4 biografias de Jesus. Só que essas 4 biografias de Jesus, cada uma vai ter um enfoque. Embora, se você ler não com tanta atenção assim, você vai entender que todos falam a mesma coisa. E em detalhes, os mesmos detalhes. Não, todos falam da mesma história, falam do mesmo personagem, falam do mesmo Cristo. Só que com enfoques diferentes, com pormenores diferentes, né? E por isso eles se complementam. Os 4 evangelhos, essas 4 biografias, elas se complementam. As boas novas a respeito de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, nos são apresentados nas páginas do evangelho por esses 4 autores, como eu citei, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora exista, na verdade, você pode pensar em um único evangelho. A ideia de evangelho, que são uma palavra, evangelho, significa boas novas, é a boa notícia da vida do Salvador. É a boa notícia de quem estava por vir e veio para redimir o mundo, para restaurar aquilo que foi caído, para trazer o religare, a religação, sabe que é a expressão religião, ela vem do verbo latino religare. Religare é a religação com o divino.
religação com o transcendente, o homem separado, agora ele pode estar religado através de alguém. E esse alguém é o próprio Jesus, que disse que é o próprio caminho, a verdade e a vida. Os evangelhos eles contêm, pois, um conjunto de narrações centrais na pessoa de Jesus Cristo, que foi criado ali em Nazaré, e escritas com um propósito testemunhal. É um testemunho, portanto, para a edificação da igreja e também para a comunicação da fé. Então a igreja ela é edificada, qualquer um da igreja que leia os evangelhos vai ser edificado, mas não apenas edificado, ele também serve para a divulgação da fé, porque quando você divulga a pessoa extraordinária e notável que é Jesus, muito provavelmente alguém que é mais sensível vai ter também uma fé despertada e vai poder acreditar, ter sua vida norteada, ter o modelo dos modelos, porque Jesus, ele é, sem dúvida alguma, o ser humano mais extraordinário que já existiu e também deixa transparecer nas páginas do Novo Testamento, inclusive dos Evangelhos, que ele é o próprio Deus. Estava no princípio com Deus, era Deus, como nós vamos ver lá em João, quando João escreve, já no primeiro capítulo, em um livro onde Humberto Eco ele vai discutir com um cardeal sobre a questão da existência de Deus. O nome do livro é O que creem os que não creem, bastante interessante o livro. Lá pelas tantas, Humberto Eco, que é ateu, ele vai falar assim sobre a pessoa de Jesus, se ele existiu ou não. Ele vai falar, olha, se ele não tivesse existido, quem escreveu sobre ele teria que ser maior do que ele, porque você sabe que a obra é sempre menor que o autor. Então, se Jesus nunca tivesse existido, essa pessoa extraordinária, quem escreveu sobre ele precisaria ser maior ainda. Ou seja, lendo a Bíblia, você vê que não tem como ter alguém mais interessante do que Jesus. Eu estudo, minha formação teológica, ela também se estende para o campo das ciências da religião, né? Sou como especialista, com pós-graduado em ciências da religião, e estudo, portanto, religiões, inclusive hoje, né? Até hoje estudo outros livros sagrados, leio, medito para que eu possa explicar e trazer uma melhor compreensão dos evangelhos para pessoas que são de outra fé, outras fés, né? E é interessante porque você não encontra, você pode ler outros fundadores de religião, mas eles não se comparam à pessoa incrível de Jesus Cristo. Mateus, Marcos e Lucas são chamados também de evangelhos sinóticos, né? Essa palavra é tomada do grego e ela equivale à visão simultânea de alguma coisa. Então é como se tivesse, quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você tem a impressão que você, como eu falei, uma leitura mais descuidada, ou seja, mais rápida, você tem a impressão de que você lê o mesmo livro. Você lê Mateus, aí você vai ler Marcos, você tem a impressão que é a mesma coisa. Você vai ler Lucas, tem a impressão que é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. Tem passagens similares, mas tem outros pormenores também. E por que então, a pergunta é 4 evangelhos? Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que até o século 3, 4, tiveram mais de 50 evangelhos escritos aí. Alguns falam que tem 80 evangelhos escritos. Por que então 4, né? Uma ou duas pessoas não teriam dado um retrato completo da vida de Cristo? Que dirá 4, ou até 50, ou até 80. Esses evangelhos, só para abrir um parênteses aqui, esses outros evangelhos que não foram aceitos porque existiram regras ao longo da história da igreja e da história do pensamento cristão, que é a teologia histórica. Houveram regras para você selecionar os livros que são considerados canônicos, os livros que são considerados sagrados, os livros que são considerados corretos da perspectiva bíblica, né? À luz do Antigo Testamento, à luz de testemunhas que eram oculares e que foram passando esse relato, ao uso da igreja, o quanto a igreja usava um livro e o quanto a igreja acreditava que ele é inspirado por algum apóstolo ou discípulo de apóstolo. Então, existiram regras específicas aí, mas por que 4 evangelhos? Porque não um só, né? Na verdade, como nós falamos já, os evangelhos se complementam. Esses 4 evangelhos se complementam. E os outros casos que foram rejeitados, eles não complementam também? O problema desses outros evangelhos, chamados também de evangelhos apócrifos, né? Ou escritos apócrifos, é porque eles acabam trazendo toda uma ideia mais mística
sobre Jesus Cristo que mistura com outras crenças religiosas. Você vê que não é a crença judaica, você vê que não é a revelação de Jesus, propriamente dizendo, mas é uma mistura sincrética com outros credos e outras filosofias, claramente discernível. Você vê que é diferente daquilo que nós lemos os evangelhos, nós vemos eles se cumprindo ou cumprindo aquilo que está no Antigo Testamento de forma bastante completa, bastante verídica, ali, bastante verificável também. Agora, quando você olha para os outros evangelhos, os apócrifos, você vê elementos de outros credos, de outras crenças, de outras filosofias. 4 ofícios distintos, então, apresentados, né, nos evangelhos. Ele é apresentado como rei em Mateus, ele é apresentado como servo em Marcos, ele é apresentado como filho do homem em Lucas, ele é apresentado como filho de Deus em João. São aspectos diferentes. Vamos pensar então aqui no primeiro evangelho, no evangelho de Mateus. No evangelho de Mateus, nós vamos ver que ele fornece a ponte essencial entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus vai trazer essa ponte através de uma série cuidadosamente selecionada de citações do Antigo Testamento. Mateus, quando escreve, e ele vai escrever, segundo acredita-se, para os judeus, ele vai trazer citações preciosas do Antigo Testamento, justamente para que os judeus que estavam ali, né, que iriam ler aquele evangelho, aquele relato, aquele testemunho, de uma testemunha ocular, que era Levi, discípulo, apóstolo do Senhor, depois mudaram o nome para Mateus, eles iriam ter condições de fazer os seus balanceamentos e ver que aquilo que ele estava relatando cumpria o Antigo Testamento, né? Mateus, então, documenta a reivindicação de que Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é o Messias prometido, o Cristo, portanto, né? A expressão Messias, né? Ela é a mesma expressão do grego Christos, né? Ungido do Senhor. A autoria, a tradição da igreja entende que o livro de Mateus tem, desde o segundo século depois de Cristo, que a composição desse evangelho ele foi feito por Mateus mesmo, o publicano. Então Mateus, ex-publicano, salvo por Cristo, foi quem escreveu, portanto, o evangelho de Mateus. Embora haja alguns que discordem, haja controvérsia, verifica-se que este evangelho ele foi escrito por um cristão vindo do judaísmo, pelo estilo escriturístico, como é escrito, que essa pessoa conhecia as escrituras e que ele era fiel à tradição rabínica, era fiel à tradição rabínica do Antigo Testamento. Ok? A data, seguramente o evangelho de Mateus foi escrito depois, não foi escrito depois de 70, pois pressupõe, né, aliás, foi escrito depois de 70 para alguns, porque ele pressupõe a destruição de Jerusalém. Ele pressupõe a destruição de Jerusalém. Então, para alguns críticos, não temos... alguém fala, mas, Carlos, não tem como saber. Queridos, naquele período não tinha um registro que você pegaria e colocaria assim, o seu livro na data tal. Hoje você faz um comentário na internet, por exemplo, ele fica registrado. Historicamente, ele está registrado com hora e data. Naquele período, não. Naquele período se escrevia manuscrito, de forma manuscrito, escrito à mão, você tinha que passar cópias por cópias, aquele papel antigo, o papiro, etc., poderia ser de má qualidade e isso fazia com que o documento ele se tornasse um documento falho e com o tempo rapidamente iria se degradar. Então tinha que ter várias cópias passando de mão em mão. E aí eu já disse isso em outras aulas, não precisa se preocupar, então o documento foi adulterado porque passava de mão em mão. Não. Talvez mudasse de uma cópia para outra a palavra, mas o sentido nunca, porque fazia parte da cultura oral judaica preservar da forma como se ouvia as palavras. Porque lembre-se que é um dos 10 mandamentos, não dizer falso testemunho. Falso testemunho é mentira, inventar uma coisa que não é. Então, quando alguém ouvia uma coisa, tinha que reproduzir exatamente como era, porque ela podia correr risco de morte ao não reproduzir como era. Ou se ela escrevesse também, porque a palavra escrita era tal qual a palavra falada. E a palavra representava a pessoa. Entende? Então,
Cristo, ele é revelado e esse evangelho apresenta Jesus como o cumprimento de todas as expectativas e esperanças messiânicas. Então, se é um evangelho que apresenta Jesus como Messias, está apresentando Jesus como aquele Messias que iria de vir e que as pessoas podiam confiar, poderiam se apegar a ele. O tema central de Mateus, predominantemente, é a pregação de que o Senhor é o Messias e o reino de Deus. Então, Jesus, o tema principal vai ser Jesus, o Rei Messias. Esse, sem dúvida alguma, é o tema central. O reino de Deus, debaixo da autoridade, debaixo do poder do Messias, Jesus é o Rei Messias. Okay? O conteúdo agrupa ensinamentos e atos de Jesus em diversas partes. Né? Por exemplo, ou em 5 partes pelo menos aqui, conforme nós vemos na apostila. A primeira parte, que é o ponto de partida do ministério de Jesus na Galileia, o ponto de partida do ministério de Jesus é a Galileia, famosa Galileia das Nações, né? E ali ela testemunha, esse local geográfico tão importante da Palestina, testemunha, então, o trabalho de Cristo inicial, o trabalho inicial do Senhor, né? Nos capítulos 3 a 7 contém o Sermão da Montanha, no qual Jesus descreve como as pessoas devem viver no reino de Deus. Essas são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, né, os pacificadores, os mansos. Né? Esses herdarão o reino de Deus. Como é que eu tenho que viver? Como é que eu tenho que me portar? Isso vai estar lá. Depois da segunda parte, do capítulo 8 até o 11, reproduz as instruções de Jesus e seus discípulos, ou a seus discípulos, quando ele os enviou para a viagem missionária. Então você não leva alforje, não leva bordão, né? Aonde você entrar, come aquilo que te der. Enfim, ele vai trabalhar a questão da humildade dos discípulos e de como eles não devem ostentar. Numa época que vivemos com tantas pessoas, com tanta pilantragem, é fantástico você poder verificar o direcionamento de Jesus para os discípulos, né? Que eles têm que fazer a obra da forma que estiver o campo não precisa estar em estado perfeito, não precisa ser um pregador precisa de muito luxo para que pregue o evangelho. Ele precisa pregar o evangelho independente da situação que esteja. Eu e você temos que pregar o evangelho independente da condição imposta historicamente pela situação que nós vivemos, né? A terceira parte, do capítulo 11 ao 13, registra várias controvérsias nas quais Jesus estava envolvido, ok? E 7 parábolas descrevendo algum aspecto do reino. Então, tantas controvérsias que Jesus se envolvia, sempre fariseus, sempre os doutores da lei, tentando pegar Jesus em alguma coisa, e então Jesus, com muita sabedoria, saindo dessas situações, como é o caso da mulher adúltera, e também contando parábolas como a do semeador, e aí vai. A quarta parte, do capítulo 13 ao 18 de Mateus, o principal discurso sobre, ele vai abordar a conduta dos crentes dentro da sociedade cristã. Como é que os crentes devem se comportar dentro da sociedade cristã? Na quinta parte, no capítulo 19, até o 25, ele narra a viagem final de Jesus a Jerusalém e revela seu conflito climático com o judaísmo. Climático aqui não de tempo, mas o clima entre o ministério de Jesus, nesse último ano ministerial dele, de 3 anos, né? E pouquinho, como é que era esse clima? Como é que Jesus ele vai fazer para lidar e como é que os judeus tentam e lidam com a ameaça a Jesus? Que Jesus se torna uma ameaça para o judaísmo. Uma ameaça porque, como alguns olham, ouvem ele pregando e falam, esse não fala como os outros. Quem são esses outros? Os doutores da lei, os fariseus. E eles dizem, porque esse fala com autoridade. Esse fala com propriedade, esse fala como quem sabe do que está falando, né? É como Pedro vira para Jesus e fala, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus tem as palavras de vida eterna. Então, quando os fariseus ouvem ele falando, se sentem ameaçados. Quando o povo comum ouve Jesus falando, vê que não é como os demais religiosos. Não é uma religiosidade apenas, mas alguém. Ele fala como alguém que tem vida. Vida e abundância que ele prometeu. A vida e a abundância que ele prometeu, evidentemente, começava nele. Ele transbordava ela, né? E, finalmente,
Os capítulos 24 e 25 contém os ensinamentos de Jesus relacionados às últimas coisas. E o 28, né, que é o restante do livro, 26 ao 28, detalha os acontecimentos e ensinamentos relacionados à crucificação, à ressurreição e à comissão que o Senhor vai trazer para a igreja. Aqui 2 versículos célebres, então, que eu quero trazer para vocês, é Mateus 28. Para mim isso é tocante, esses versículos são tocantes. Primeira vez que eu li, fiquei extremamente emocionado, fico até hoje, porque as palavras de Jesus são incríveis aqui. Ele fala assim, Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí a parte que é tocante, mais ainda. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Fantástico. O Senhor está conosco todos os dias. Ok? Depois, vamos ver 2 evangelhos hoje. O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Sempre que eu evangelizo alguém que aceita Jesus e vai começar a ter o discipulado, a sua consolidação, e eu vou indicar para a pessoa comece a ler a Bíblia, eu peço para a pessoa começar pelo livro de Marcos. Por quê? Porque Marcos é o mais breve e o mais simples dos 4 evangelhos, dos 4 relatos, né? Ele apresenta um relato conciso de cenas rápidas da vida de Jesus. Ele é objetivo. Então, para um novo convertido, para todos nós, mas para um novo convertido que quer saber de forma mais rápida sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Marcos é um resumo de poder, é um resumo de autoridade. Né? Apenas 5 passagens de Marcos, tanto que Marcos é considerado como uma das fontes originais. Existem teorias que entendem que Marcos ele vai ser extraído como o primeiro evangelho, o principal evangelho, né, aliás, a base dos outros evangelhos, de uma fonte chamada fonte Q, que eram escritos ou trechos relatados pelos próprios apóstolos, né, separados, para que a igreja pudesse se lembrar. E quando surgiu a ideia de escrever o evangelho, né, Marcos principalmente foi escrito a partir da base desses, além dos relatos de testemunhos oculares, né, também dessa fonte que isso é uma teoria, né, não temos lá muito como provar, mas é interessante. E Marcos, então, é mais breve, ele vai apresentar 5 passagens apenas e alguns versículos isolados que foram registrados que não foram registrados nos outros 2 evangelhos sinópticos, que são aqueles Mateus, Marcos e Lucas, os 3 que se parecem muito, ok? Que as passagens são capítulo 3, versículo 7 ao 12, não está nos outros, capítulo 4, versículo 26 ao 29, não está nos outros, capítulo 7 de Marcos, 32 a 37 também não está nos outros, capítulo 8, 22 a 26 e o capítulo 14, 51 e 52. De resto, o todo de Marcos está diluído também, né? Tanto em Mateus quanto em Lucas. Pegam sim como base. A autoria. Quem é que escreve o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos é uma antiga tradição e ela é unânime de que o autor foi João Marcos. João Marcos foi o autor. João e Marcos, na verdade, é o mesmo nome, né? Na verdade, João, o nome mais hebraico, e Marcos, o nome mais romano. Então, esse tal de João Marcos, João 2 vezes, aí, ele era um seguidor muito próximo de Pedro. Acredita-se que ao final da vida de Pedro, talvez por alguma razão, porque não conseguia mais escrever, ou por conta de necessidade de óculos, ou seja lá o que for, ele relata oralmente o Evangelho, e Marcos vai redigir esse Evangelho que é narrado muito provavelmente por Pedro, como a tradição acredita. Esse João Marcos ele foi companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e dá uma confusão terrível, porque ele era muito novo e ele não consegue acompanhar o peso daquela viagem missionária imagina a viagem missionária de Paulo no início do cristianismo. Era algo que para pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo. João Marcos volta
Paulo fica muito irritado depois quando Barnabé quer levar na próxima viagem, e isso provoca a separação de Barnabé e de Paulo para que eles não briguem, né, ou não discutam mais, né, por conta disso. Mas no final das contas, João Marcos foi muito bem quisto e foi aceito por Paulo, sim, tá? Isso foi por um tempo, durou um tempo, mas depois Paulo aceita e fala, e ele é muito bem quisto, muito querido, inclusive utilizado por Pedro, né? E esse evangelho foi escrito, é bom lembrar, para os romanos. Escreveu Marcos, tendo Pedro como aquele que narra, ele vai escrever esse evangelho para um povo militar romano. Então vai escrever para os militares romanos o evangelho. A data, a maior parte das evidências sustenta que a data é entre 65 e 70 depois de Cristo. E algumas considerações aqui de Marcos é que Marcos ele não é um historiador. Você vai ver que na próxima aula que Lucas é considerado um historiador de primeira. Marcos não. Marcos não é um historiador no sentido que hoje nós damos. Eu sou historiador de formação também, né? E eu sei como é que é a questão. Ela não segue um método historiográfico como nós historiadores seguimos hoje. Ele é apenas um narrador que vai contar o que chegou ao seu conhecimento. Ele vai narrar aquilo que ele ouve, o que ele viu, o que ele leu, né? E escreve em grego com uma rusticidade, ele vai colocar na apostila aqui, característica de quem está usando um idioma que não lhe é próprio. Então Marcos não domina o grego de forma erudita, como o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Então ele vai, ou como escritor de Hebreus, ele vai escrever de forma rústica, de forma mais popular. As características teológicas e literárias, esse evangelho, ele proclama em cada uma de suas páginas que Jesus é a revelação definitiva de Deus em seu Filho eterno. E ele se integra na história da humanidade. Ou seja, Jesus como revelação de Deus é integrado na história. E o conteúdo de Marcos, nós temos após a introdução, que é no capítulo 1, né? Nós temos que Marcos narra o ministério público de Jesus na Galileia, que vimos que é o início do ministério, no capítulo 1 até o capítulo 9, é o ministério de Jesus, olha só, mais 2 terços do livro praticamente, narrados ali na Galileia. Depois ele vai para a Judéia, Jesus vai para a Judéia, do capítulo 10 ao 13. E finalmente ele termina na sua paixão e ressurreição dos capítulos 14 a 16. O evangelho pode ser visto como 2 metades unidas pela confissão de Pedro que Jesus era o Messias. Isso no capítulo 8, né, 27 ao 30, e pelo primeiro anúncio de Jesus e sua crucificação, quando ele fala a primeira vez que ele vai morrer crucificado ali, capítulo 8, 31. Como um dos líderes eclesiásticos em Roma, João Marcos, ele foi, então Marcos era um dos líderes ali da igreja em Roma, e ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este evangelho, como uma antevisão profética desse período, do período da perseguição. O contexto ali, Pedro está prestes a morrer também, Nero vai perseguir, na primeira perseguição imperial, seguiriam de forma sucessiva cerca de 10 perseguições até o ano 312, quando o Edito de Milão vai permitir que o cristianismo fique livre, e depois Constantino, em 325, vai estabelecer uma análise mais profunda do cristianismo. Depois um imperador chamado Teodósio, lá da segunda metade do século IV, vai definir o cristianismo como uma religião oficial, finalmente, né? Então, mas nesse período aqui, muita coisa nem ia acontecer, muita coisa difícil para o cristão. Ser cristão nesse período era ser perseguido, e a sua intenção, a intenção de Marcos, ao escrever, era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente, olha que coisa, em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, da mesma forma que Jesus, você lê o Evangelho e você está passando por um sofrimento, você está passando por uma situação, leia o Evangelho. Leia o Evangelho de Marcos, Mateus, todos eles. E você vai ver que Jesus passou por coisas muito piores, né? Por situações muito mais graves. E se ele passou por essas situações, quem sou eu para achar que não posso sofrer jamais?
O versículo célebre, os versículos célebres que eu cito aqui é o capítulo 1, versículo 17 de Marcos, que fala: e Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Pescadores de homens. O objetivo, então, de todos aqueles que estão expostos ao Evangelho é que se tornem esses pescadores de homens, se tornem modelos de pessoas que consigam atrair outros, não porque são perfeitos, mas porque tem a rede do Evangelho que atrai e que junta as pessoas do mundo inteiro para uma transformação como nunca vista por meio ou por qualquer meio que o ser humano jamais tenha empregado. E o segundo versículo aqui que eu também pego em Marcos é o capítulo 2, 17, que fala: e Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Né? Aquela situação dos impostos, tem a parte de César. Você está no mundo, só que tem a parte de Deus. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E aquilo que você tem é maior. Você tem Deus em você. Você tem Deus para transformar realidades, para transformar a existência a partir da sua existência transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, é bastante interessante essas expressões do nosso Senhor. Quero finalizar aqui essa primeira aula com o nosso ponto teológico. E o nosso ponto teológico é justamente a presença real e viva de Jesus, como apresentada nos últimos versículos de Mateus. Ali. Estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa fantástica. Eu quero ler aqui o comentário de Halley, né, que ele vai trabalhar nesse livro aqui, no manual bíblico. Um comentário dele sobre esses dois últimos versículos, ele fala o seguinte: não podemos compreender como uma única pessoa possa estar com milhões e bilhões de pessoas ao mesmo tempo, se não é Deus. Então, nós falando de Jesus. Não tenho como compreender isso. Nós não temos como compreender. Ele é uma pessoa, mas está com todos. Todos. E Jesus falou na linguagem mais clara possível: estou convosco todos os dias. Foi ele quem o disse. Ele não usava palavras ociosas. Não conversava somente para ouvir a si mesmo conversando. Quis significar alguma coisa quando disse essas palavras. E cremos que, em algum sentido real, além do nosso entendimento, mística, mas realmente, ele está sempre com cada um de nós. Não importa a nossa fraqueza, humildade ou desvalor. Ele é o nosso amigo e nosso companheiro, invisível, mas presente. Agora mesmo, à noite, quando dormimos, amanhã, quando estivermos trabalhando, na próxima semana, no próximo ano, cobre-nos com a sua sombra pela vida afora. Anda ao nosso lado. Vigia com um benévolo interesse cada pormenor de nossa triste luta pela vida, procurando pacientemente levar-nos a um lugar de felicidade imortal na casa de seu Pai. Tudo isto só parece um lindo sonho, mas é um fato, o único fato fundamental de nossa existência. Aplausos para Halley, que consegue pegar a essência do final do Evangelho de Mateus, que representa a ânsia e a necessidade de todos nós da presença de Jesus. E a grande notícia, a boa nova, o Evangelho, a boa notícia é que essa presença de Jesus, ela é real, sobrenatural e real. E Ele está conosco todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, continue estudando, faça suas provas, né? Tire o seu tempo, não fraqueje, não titubie, continue se esforçando para aprender, para continuar poder ensinando, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus.